uma revisão da apostila 3. A apostila 3 começa em forças intermoleculares e depois passa por ácidos, bases, sais e óxidos, né, que são as funções inorgânicas, que é uma parte bem conteudista da matéria, né, uma parte que é muito importante. Eu já comentei isso várias vezes aí com vocês nas aulas. É uma parte muito importante, mas ela é muito conteudista, né? Você tem que saber qual é o ácido forte ou fraco, tem que saber nome, tem que saber fórmula, e para isso existem umas regras, uns esquemas, que eu vou relembrando com vocês as partes mais importantes durante os exercícios, tá? Então, à medida que a gente for fazendo aí alguns exercícios, eu vou relembrando com vocês algumas partes que são muito importantes. É claro que em uma hora não dá para repassar toda a teoria de ácido, base, sal e óxido e mais forças intermoleculares, né? Mas, fazendo exercício, a gente pode relembrar muita coisa e muita coisa importante. Moçada, totalmente tranquilo, tá? Se vocês quiserem interromper a resolução de um exercício para perguntar, podem fazer isso. Se vocês esquecerem de alguma parte teórica e quiserem relembrar durante a resolução de um exercício, pode perguntar. Eu relembro com vocês alguma parte teórica, sem problema, tá? Então, é só ir me dando um toque e a gente vai trabalhando teoria também, se for o caso, se tiver alguma dúvida, e durante a resolução eu vou relembrando alguma parte teórica também. Beleza? Vamos lá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o PowerPoint. E, galera, eu vou ter que revezar um pouquinho, tá? Os exercícios do PowerPoint com o quadro. Tem alguns exercícios aí que eu acho que seria interessante ir para o quadro. E eu vou fazer, tá? Eu vou revezar isso aqui, beleza? Eu vou, às vezes, ter que sair do PowerPoint e ir para o quadro, ok? Esquenta não, vamos nós, e qualquer coisa me avisa, tá? Para a gente ir trabalhando aí legal. Então, revisão de química, né? Apostila 3. Eu começo lembrando para vocês, nós vamos começar fazendo alguns exercícios de forças intermoleculares. Então, eu acho sempre legal lembrar com vocês o seguinte: as forças intermoleculares são 3 tipos de forças intermoleculares. Aliás, deixa eu só fazer o seguinte, ó. Vou interromper o compartilhamento aqui só um minuto. Eu vou repassar bem rápido uma parte teórica de força intermolecular, que essa dá tempo da gente repassar. Vou passar bem rapidão, tá? Vou pegar alguns slides aqui para a gente falar sobre as atrações intermoleculares e para falar também principalmente das consequências do cotidiano dessas atrações intermoleculares e das forças intermoleculares, tá? Então, vamos lá. Eu vou relembrar com vocês alguns detalhes aqui, lá atrás, né, de força intermolecular, que eu acho que é bem legal da gente lembrar. Então, vamos lá, rapidinho eu já passo para os exercícios. Então, pessoal, olha aqui, ó. Primeira coisa que eu acho importantíssimo lembrar é a diferença entre força, atração intermolecular e ligação química. Ligação química é uma ligação interatômica ou interíons, quer dizer, entre átomos ou entre íons. São as ligações iônicas, covalentes e metálicas. Elas são muito fortes, muito mais fortes do que as forças intermoleculares. As intermoleculares são a ligação de hidrogênio, também conhecido como ponte de hidrogênio, o dipolo permanente ou dipolo-dipolo, e o dipolo induzido ou forças de London.
Todas essas três interações intermoleculares são muito mais fracas do que as ligações químicas. Muito mais fracas, tá? E a ligação de hidrogênio, dentre as interações intermoleculares, ela é excepcionalmente mais forte do que as outras, tá? O dipolo induzido é a força de atração entre duas moléculas apolares. O dipolo permanente é a atração entre moléculas polares. E a ligação de hidrogênio é a atração entre moléculas polares que têm hidrogênio ligado a FON. Ou uma molécula tem hidrogênio ligado a FON e a outra tem um par de elétrons sobrando no oxigênio, no nitrogênio ou no flúor. Entre as ligações químicas e as atrações intermoleculares, tem um tipo de atração que chama atração íon-dipolo, que é a atração entre um íon de uma substância iônica e uma molécula polar. Então, a atração entre um íon e uma molécula polar chama atração íon-dipolo e é mais forte do que as ligações de hidrogênio e são mais fracas do que as ligações químicas, tá? Mas são mais fortes que pontes de hidrogênio. Isso é importante lembrar. E lembrar que qualquer ligação iônica, covalente ou metálica é muito mais forte do que qualquer íon dipolo ou de qualquer ponte de hidrogênio. A consequência dessas forças intermoleculares no nosso cotidiano, lembrar que todas as atrações intermoleculares podem ser chamadas de forças de Van der Waals, tá? Todas elas podem ser chamadas de forças de Van der Waals. E o dipolo induzido pode ser chamado também de forças de Long. E a consequência disso tem uma relação direta com temperatura de ebulição, tá? Só que não depende só. A temperatura de ebulição de uma substância não depende só das atrações intermoleculares, mas depende delas também. Então, quando alguém te dá duas substâncias, uma substância A e uma substância B, e pergunta quem é que tem maior atração intermolecular, quem é que tem, desculpe, maior temperatura de ebulição, a primeira coisa que você vai olhar é quem tem mais forte atração intermolecular. Quanto maior a atração intermolecular, maior o ponto de ebulição. Mas o ponto de ebulição depende também do tamanho da molécula, depende da massa molar da molécula também. Quanto maior a massa molar, maior o ponto de ebulição. Quanto maior a molécula, tamanho mesmo da molécula, maior o ponto de ebulição. E na química orgânica, que costuma aparecer muito nesse assunto, lembrar disso daqui, ó. Quanto mais ramificada for uma molécula orgânica e mais insaturada ela for, menor o ponto de ebulição, tá? Porque moléculas ramificadas e insaturadas têm uma geometria que impede que uma chegue muito perto da outra. E quando nós estamos falando de atração intermolecular, nós estamos falando de atração positiva e negativa entre duas moléculas. E se elas não conseguem chegar muito perto uma da outra, a atração positiva e negativa perde a força e, consequentemente, o ponto de ebulição fica mais baixo. Então, moléculas ramificadas e insaturadas têm um ponto de ebulição mais baixo. Beleza? Resuminho rápido aí de forças intermoleculares. Bom, vamos lá agora para os exercícios. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Deixa eu interromper, voltar. E vamos lá. Agora vamos para os exercícios. Primeiro exercício, um exercício muito interessante, que é o seguinte, ele fala assim, a bebida uísque é destilada a 70% de etanol, armazenada em barris de madeira e antes do engarrafamento é diluída até cerca de 40%. Sabe-se 40% de etanol. Sabe-se que o gosto e o aroma da bebida são acentuados na diluição, o que parece contraditório, uma vez que os compostos passam a estar em menor concentração. Um dos compostos que fornece aroma à bebida é o guaiacol, cuja estrutura é mostrada na figura a seguir. A figura... Opa! Deixa eu ter aparecido a figura aqui, por que não apareceu? Estranho. Aí, agora apareceu. Pessoal, vocês estão vendo a figura aqui do lado esquerdo? Se não tiver, me avisa, tá? Então, vamos de novo.
Aí ele fala que o guaiacol possui caráter anfipático. O que é ter caráter anfipático? É ser polar e apolar ao mesmo tempo. Isso é ser anfipático ou anfifílico. Então, essa molécula que vocês estão vendo aí, ela tem um pedaço polar e tem um pedaço apolar. E ele está dizendo isso, né? Possui regiões hidrofílicas e hidrofóbicas. Tanto no etanol quanto na água, a interação intermolecular predominante é por ligação de hidrogênio. Porém, o guaiacol possui maior afinidade por etanol. Estudos demonstraram que em condições em que a mistura etanol-água está acima de 59%, as moléculas de guaiacol ficam distribuídas no interior do líquido, cercadas por moléculas de etanol. Porém, em misturas etanol-água até 45%, as moléculas de guaiacol migram para a superfície, onde a região hidrofílica, quer dizer, amiga da água, do guaiacol, faz ligações de hidrogênio com a água, e a região hidrofóbica fica voltada para o ar. Como a bebida é ingerida pela superfície, essa é a razão de se sentir o gosto e o aroma mais acentuado. Bom, vamos responder o que ele está perguntando. Isso não é de alternativa, tá? É uma resposta para cada um. Qual das regiões apontadas na estrutura do guaiacol é responsável pela interação com a água na mistura 45%? Pessoal, a água tem hidrogênio ligado ao oxigênio e é uma molécula angular. Por ser uma molécula angular e ter hidrogênio ligado ao oxigênio, a água é polar e ela tem um lado muito negativo, que é o lado do oxigênio, e um lado muito positivo, que é a parte de baixo, que é onde tem hidrogênio. E ela pode formar ponte de hidrogênio com hidroxilas. Então, essa parte número 1 do guaiacol forma ponte de hidrogênio com a água. E aqui tem um oxigênio, e o oxigênio tem par de elétrons sobrando. Então, eu vou lembrar para vocês que quando uma molécula tem hidrogênio ligado à fonte, e a outra tem par de elétrons sobrando no oxigênio, aqui, ó, eu posso formar uma ponte de hidrogênio também. Então, as regiões que podem interagir com água é a região 1 e a região 3, formando pontes de hidrogênio. Depois ele pergunta qual as regiões hidrofóbicas do guaiacol. Hidrofóbica significa que tem medo da água. Para ter medo da água tem que ser apolar. E qual é a parte apolar de moléculas orgânicas? A parte que só tem carbono e hidrogênio. Então guarda isso, tá? Pedaços de moléculas que só têm carbono e hidrogênio são apolares, portanto são hidrofóbicas. Então é a região 2 e 4, tá? Região 2 e 4. Deixa eu ir escrevendo aqui do lado, ó. Então aqui é a região 1 e 3, as que têm afinidade com a água. E as que têm medo da água são as que têm carbono e hidrogênio, as regiões 2 e 4. Depois ele pergunta assim, ó, além da interação por ligação de hidrogênio, qual é o outro tipo de interação intermolecular que ocorre entre etanol e guaiacol, que explica a maior afinidade entre essas duas moléculas? Além da ponte de hidrogênio, existe uma atração de polo induzido entre o álcool, porque o álcool tem uma cadeia carbônica também. Então, o fato do álcool também ser anfifílico ou anfipático, o álcool também é, né? Então vamos lembrar que álcool também é anfipático. Isso é algo que provavelmente vai cair no vestibular esse ano, por conta, né, da pandemia e lavar a mão com álcool. Álcool é anfipático também. Ele também tem afinidade por coisas polares e apolares. Então, além da interação ligação de hidrogênio, ocorre a ligação de polo induzido, que é a parte apolar do álcool é atraída pela parte apolar do guaiacol. Então, são duas interações do guaiacol com o etanol. A ponte de hidrogênio e de polo induzido. Depois ele pergunta assim, que nome recebe esse outro tipo específico de interação intermolecular? Um outro nome que pode receber ou é de polo induzido, ou você pode chamar de forças de Van der Waals, tá?
forças de Van der Waals. E no E, ele pede para fazer um desenho esquematizado da melhor orientação das moléculas de etanol em relação ao guaiacol. Então, olha aqui, ó, eu fiz um desenho aqui para vocês darem uma olhada. Então, isso aqui, ó, é uma molécula de etanol. E como é que ela tem que estar organizada para ter atração com o guaiacol? O lado positivo da ligação hidrogênio-oxigênio do guaiacol, de frente para a negativa do álcool, que é onde tem o oxigênio. Então, o lado positivo da ligação hidrogênio-oxigênio do guaiacol atrai o lado negativo da ligação hidrogênio-oxigênio do álcool. Beleza? E aqui, ó, os dipolos induzidos, ó, tá? A parte apolar do álcool, que é a parte que tem carbono e hidrogênio, sendo atraídos pela parte que só tem carbono e hidrogênio do guaiacol também. E aqui, ó, essa ligação aqui, moçada, ó, é uma ponte de hidrogênio também, tá? Porque aqui tem um lado muito positivo da ligação hidrogênio-oxigênio e aqui tem par de elétrons sobrando no oxigênio. O elétron tem carga negativa, né? Então ele é atraído pela parte positiva da molécula do etanol, que é essa molécula aqui, ó. Pessoal, uma questão aberta, uma questão relativamente boa, porque envolve que você conheça quase tudo de força intermolecular, né? Quase tudo. Uma questão muito boa. E essa parte aí do desenho é bem interessante também. Treinar, fazer desenho de atrações intermoleculares, o pedaço positivo de uma molécula sendo atraído pelo pedaço positivo da outra, ou a parte apolar de uma molécula, né, que é esse pedaço aqui, ó, isso aqui é a parte apolar do guaiacol, sendo atraído pela parte apolar do álcool, a atração é sempre essa linha tracejada, por dipolo induzido, né? Então, ali a aproximação das moléculas induz a formação dos dipolos e começa uma atração muito fraca, é verdade, que é a atração dipolo induzido, mas ali tem uma atração. Olha que questão boa, questão bacana, né? Legal essa questão aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Não, tranquilo. Então vamos para outra questão. Olha essa daqui, ó. Isso aqui é meio que uma pegadinha, né? E precisa de um cuidado danado para fazer isso aí. Ele pede para você analisar o tipo de ligação química, e quando ele fala que ligação química, ele está citando qualquer tipo de interação. Então pode ser ligação química, iônica covalente metálica, e pode ser atração intermolecular também. Então ele quer que você analise a ligação química existente no cloro, no iodeto de hidrogênio ou ácido iodídrico, na água e no NaCl. E depois ele quer ordem crescente de ponto de fusão, que normalmente acompanha ponto de ebulição. Então a primeira coisa que eu tenho que lembrar, o NaCl forma ligação iônica. E a ligação iônica é a mais forte de todas as ligações, e num cristal iônico não existe atração intermolecular, só existe atração iônica. Essa é a mais forte de todas. Portanto, o NaCl é o cara que tem o maior ponto de fusão, o maior ponto de ebulição. Depois, vamos analisar moléculas. Água, HI e Cl2 são moléculas, não são cristais iônicos, né? Vou repetir. Num cristal iônico, só existem ligações iônicas entre o Na+, o Cl- e entre um NaCl e o outro NaCl. Só tem ali ligação iônica. E elas são muito fortes. Então, ali o maior ponto de fusão ou de ebulição também. Depois, vamos lembrar que entre uma molécula de água e outra molécula de água, formam-se pontes de hidrogênio, que é bem mais fraco do que a iônica, mas é a mais forte das atrações intermoleculares. O HI
é uma molécula polar. Molécula com 2 átomos só e átomos diferentes é uma molécula polar, mas não tem hidrogênio ligado a flúor, nem a oxigênio, nem a nitrogênio. Portanto, aqui, a atração entre uma molécula de HI e outra molécula de HI é um dipolo permanente. E o Cl2 é uma molécula apolar, porque ela tem 2 átomos iguais. Toda molécula formada por 2 átomos iguais é apolar, portanto, dipolo induzido, que é a mais fraca de todas as atrações. Quanto mais fraca a atração, menor ponto de fusão, menor ponto de ebulição. Então, a alternativa correta é a alternativa A. O ponto de fusão do Cl2 é o menor de todos, porque forma dipolo induzido, que é a mais fraca das atrações. Depois o HI, que é dipolo permanente, que é um pouquinho mais forte que o dipolo induzido. A água, que forma a ponte de hidrogênio, que é muito mais forte que o dipolo permanente e o dipolo induzido. E o NaCl, que forma no cristal iônico interações iônicas, são absurdamente mais fortes do que uma ponte de hidrogênio. Beleza? Então, a alternativa A é a ordem crescente do ponto de fusão. E ponto de ebulição também. Quando um cresce, normalmente o outro cresce junto. Beleza? Alternativa A. Pessoal, esses exercícios aqui, essa lista aqui, tá? Eu pedi para a Larissa enviar para vocês, tá? Então, vocês devem receber isso aqui e depois vocês podem usar para fazer uma revisãozinha e estudar também, tá? Logo vocês recebem essa lista aí. Já enviei para eles, Jonathan. Beleza. Então, dá para estudar depois legalzinho, né? Assistam aí a gravação. Não sei se vai dar tempo de fazer todos, mas tem gabarito e tem resolução, tá? Então, depois, qualquer coisa, no próximo plantão, vocês podem tirar dúvida. Vamos lá. Olha esse aqui é legal. FUVEST, e tem um pouquinho de orgânica no meio. Vocês já estão tendo química orgânica e, claro, vai ter uma relação, né, dos assuntos aí. Olha que interessante. Ele fala que os pontos de ebulição da propanona, da butanona, da 3-pentanona, esse nome é mais antigo, né? Agora é pentan-3-zona. E a hexan-3-zona, antigamente era 3-hexanona, são respectivamente 56, 80, 101 e 124 graus Celsius. O que a gente percebe? Propanona é uma cetona que tem 3 carbonos. A butanona tem 4, a pentanona tem 5 carbonos e a hexanona tem 6. Observe que à medida que vai aumentando o número de carbonos, que a cadeia carbônica vai aumentando, o ponto de ebulição vai aumentando também. Primeiro ele pede a fórmula estrutural das substâncias, então aí tem um pouquinho de orgânica, e depois ele quer que você estabeleça uma relação entre as estruturas e os pontos de ebulição. Então vamos lá, olha aqui, ó. Propanona, cetona com 3 carbonos, a butanona, uma cetona com 4, a pentan-3-zona aqui, 5 carbonos, e a hexan-3-zona aqui, 6 carbonos. Pessoal, a atração entre uma molécula de propanona e outra, butanona e outra, pentanona e hexanona, são todas as mesmas, mesma atração intermolecular. Por quê? O fato da pentanona ter essa geometria angular perto da carbonila, que é o C-O, faz com que essas moléculas sejam, e tem oxigênio, né? Molécula orgânica que tem oxigênio, são levemente polares, mas não existe hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, entre uma molécula de cetona e outra molécula de cetona, não forma ponte de hidrogênio, forma dipolo permanente. Só que em todas elas eu formo dipolo permanente. Todas elas. Então, a atração entre uma molécula de propanona e outra é dipolo permanente, entre uma molécula de butanona e outra butanona é dipolo permanente. Todas aí são dipolo permanente. Então, isso não vai dizer para mim por que a hexanona tem um ponto de ebulição maior do que a propanona. O que vai estabelecer essa relação?
Então, eu escolhi essa questão justamente para a gente lembrar que ponto de fusão e ponto de ebulição não depende só das forças intermoleculares. Depende do tamanho da molécula também, e, consequentemente, da massa. Então, a relação é a seguinte: quanto maior a superfície de contato entre uma molécula e outra, mais atração intermolecular existe, portanto, maior a temperatura de ebulição. Isso significa que, olha aqui, ó, a butanona, ela é uma molécula menor do que a propanona, desculpe, é uma molécula menor do que a butanona. Então, se você chega uma molécula de propanona perto de outra, a superfície de contato entre elas é menor do que na butanona. Então, nós temos essa relação aqui, ó. A propanona é o que tem a menor temperatura de ebulição e a hexantrezona é a que tem a maior temperatura de ebulição. Por quê? Qual é a relação? Tamanho da molécula. Quanto maior a molécula, maior a superfície de contato, mais a atração entre as moléculas, maior a temperatura de ebulição. Então, esse aqui é um exercício legal, né, para lembrar com vocês que força intermolecular não depende, desculpe, ponto de ebulição não depende só de força intermolecular. Depende também do tamanho da molécula e da massa, né? Porque se a molécula aumenta de tamanho, a massa dela normalmente aumenta também. Beleza? Tá? Jóia. Vamos lá. Bom, aqui, né, eu acho que nós já fizemos aí acho que já deu para a gente relembrar um pouquinho de forças intermoleculares, né? Então, vamos agora fazer uma revisãozinha de funções inorgânicas. Não dá tempo de ver muita coisa, mas vamos recordar alguns ácidos, algumas bases, alguns sais, alguns óxidos, algumas reações importantes desses caras, né? Tudo isso acaba sendo bem importante, né? E é uma matéria conteúdo chato, porque em muitos exercícios que nós vamos fazer daqui a pouco, o que vai acontecer? Você vai me perguntar assim, Renato, o cara está perguntando qual é o ácido forte e qual é o ácido fraco. Como é que eu vou saber quem que é forte e quem que é fraco? Eu tenho que lembrar das regrinhas. Aí no outro exercício, o cara pergunta assim para mim, qual que é o bicarbonato de sódio? Pô, Renato, como é que eu vou saber a fórmula do bicarbonato de sódio? Eu tenho que lembrar de todos os as regras de nomenclatura de sal, de neutralização total, parcial, né? O que é um pouco chato, né? Porque fica muito conteudista. Vai ter exercício aí que o cara pergunta quem que é solúvel, qual é o sal solúvel, qual é o sal insolúvel. Né? Eu tenho que lembrar das regrinhas de solubilidade de sal. Quer dizer, é um assunto super importante, mas um pouco chato de estudar, né? Porque eu acabo tendo que memorizar muita coisa. Mas vamos lá, vamos fazer alguns exercícios agora de função inorgânica. Então, deixa eu escolher aqui alguns exercícios de função inorgânica. E vocês vão ver aqui, moçada, que o Unesp, por exemplo, eu escolhi alguns exercícios aqui da Unesp, os caras perguntam na cara dura mesmo, tá? Quem for fazer aí estadual paulista, né? E o Enem também, só que o Enem é de uma forma um pouco mais indireta. Mas as estaduais paulistas, elas cobram na cara dura mesmo. Eles colocam aí a fórmula de 5 substâncias, pede o nome, ou colocam o nome e pede a fórmula, literalmente desse jeito, tá? O Enem, você precisa saber também montar a fórmula de substância, tá? Precisa saber também. Mas eles perguntam de uma forma mais indireta. Eu já vou mostrar daqui a pouco. Olha esse exercício aqui, ó.
O soro fisiológico é uma solução utilizada para diversos fins, dentre os quais limpar olhos e nariz, lavar queimaduras e feridas, hidratações e nebulizações. É uma solução de cloreto de sódio, de concentração 0,9% massa-volume. Essa concentração corresponde à razão entre a massa de cloreto de sódio em gramas e o volume de 100 ml de solução. Quer dizer, ele está dizendo para você que para cada 100 ml de solução de soro, você tem 0,9 gramas de NaCl. Aí ele fala assim, ó, a nomenclatura dos sais é derivada da nomenclatura do respectivo ácido de origem. Então ele mostra para você por que o NaCl chama cloreto de sódio. Porque para formar o cloreto de sódio, você teve que reagir o ácido clorídrico com o hidróxido de sódio. E a nomenclatura de um sal, então vamos relembrar, isso aqui é uma neutralização total, essa reação aqui é uma reação de neutralização total. O sal é formado pelo cátion de uma base, que é um metal, né, na maioria das vezes é um metal, sódio, e aí eu não tenho que me preocupar com o nome do Na é sódio mesmo, mas esse Cl aqui, ó, que é o ânion que vem do ácido, eu preciso me preocupar com o nome dele. Porque ele vem de um ácido que chama clorídrico, e aí tem aquela regrinha, hídrico passa para eto, você tira a terminação hídrico e coloca a terminação eto. Então o Cl-1 chama cloreto. E aí ele está junto com o sódio, o sal chama cloreto de sódio. Lembrar que na nomenclatura de um sal, você dá o nome do ânion primeiro, depois o nome do cátion, que é o metal, e se o metal tiver NOx variável, tem que colocar o valor do NOx em algarismos romanos, tá? Bom, isso aqui ele está dizendo para você como é que dá nome para um sal. Aí ele fala assim, ó, desse modo, o sal derivado do ácido sulfídrico, galera, o ácido sulfídrico é o H2S. Então, olha para cá, esse aqui é o H2S, está vendo? Renato, eu tinha que saber a fórmula do ácido sulfídrico? Tinha, não tem como fazer. Então, se você pegar o ácido sulfídrico e reagir com hidróxido de cálcio, deixa eu ver se eu pus a reação, não. Se você reagir isso aqui com hidróxido de cálcio, que é o CaOH2, o cálcio é metal calino terroso, então a fórmula é CaOH2. Se é uma neutralização total, isso aqui vai formar sal e água. Qual é o sal que eu vou formar aqui? Ó? Então, vou formar água, que não está pedindo para balancear, nem para equacionar. Então, vou colocar água aqui só para lembrar que vai formar água. E o que ele quer saber é a fórmula do sal que eu vou formar e o nome do sal que eu vou formar. Então, vamos lá. O sal tem o cátion da base. O cátion da base é o cálcio. Então, eu tenho que vir aqui no cantinho, escrever o cálcio. Se no hidróxido de cálcio tem duas hidroxilas, e se eu lembrar que o cálcio é um metal alcalino terroso, está na família 2A, eu vou lembrar que a carga dele é mais 2. Depois, o sal que eu vou formar aqui, ó, ele tem o ânion do ácido. O ânion do ácido é o que sobra do ácido quando eu tiro os hidrogênios. Então, se eu tirar os hidrogênios do H2S, sobra só um enxofre, que é o S. Qual que é a carga dele? Se ele perde 2 hidrogênios ionizáveis, a carga dele é menos 2. Quando eu vou... Todo sal é uma substância iônica. O cátion tem que estar do lado esquerdo, o ânion do lado direito. Certo? Quando as cargas são iguais, eu cancelo. Eu não preciso trocar. Então, a fórmula do sal formado é CaS. Essa é a fórmula do sal formado. E como é que ele chama? O H2S, sulfídrico. Ele deu o exemplo, né? Hídrico passa para eto. Então, esse aqui é o sulfeto de cálcio. CaS sulfeto de cálcio. Portanto, a alternativa A. Olha um exercício aí bem interessante. Você tem que equacionar
Não precisa equacionar propriamente dito, né? Uma neutralização total, mas tem que conhecer bem como é uma neutralização total, né? Para poder montar o sal, que no caso aí é o sulfeto de cálcio. Beleza? Então, olha aqui, exercício bom, exercício bem bom de fazer. Vamos lá, vamos seguir. De novo, tá, galera? Qualquer dúvida, pode abrir o áudio aí e perguntar, tá? Vamos fazer esse daqui, ó. Esse daqui, como vocês já estão com os exercícios, eu vou fazer esse daqui no quadro, tá? Esse aqui, o próximo, eu vou fazer no quadro, o 6 e o 7. Então, eu vou compartilhar agora com vocês o quadro, vocês vão acompanhar aí junto comigo. E eu vou fazer aqui. Se alguém não estiver vendo o quadro em minha mão aqui, avisa, tá? Beleza? Vocês me avisam aqui. O exercício 6, o cara fala o seguinte: sobre compostos puros, cloreto de potássio. O potássio tem carga +1, cloreto vem do ácido clorídrico, que é o HCl. Se eu tirar o hidrogênio, sobra o Cl-1, né? Para cada hidrogênio que eu tiro do ácido, uma carga negativa. Então, esse aqui é o íon cloreto, +1 com -1, não precisa trocar. O cloreto de potássio é o KCl. E o cloreto de hidrogênio, galera, atenção, ó. Cloreto de hidrogênio é o nome que alguns químicos gostam de dar para substâncias que a gente costuma chamar de ácidos quando eles não estão em meio aquoso. Cloreto de hidrogênio é o HCl. Mas, Renato, o HCl não chama ácido clorídrico? Bom, ele chama ácido clorídrico se ele estiver em meio aquoso. Porque em meio aquoso ele libera H+, e é um ácido. Mas se ele não estiver em meio aquoso, ele pode ser chamado de cloreto de hidrogênio também. Isso em orgânica é muito comum, tá? Você chamar o HCl de cloreto de hidrogênio. Mas em meio aquoso, ele tem outro nome, ele chama ácido clorídrico. A mesma coisa. De novo, não se assuste, principalmente em orgânica, se você vê o cara chamar o HCl de cloreto de hidrogênio, o HBr de brometo de hidrogênio, tá? Porque em orgânica nem sempre tem água. E se não tem água, chamar esse cara de ácido clorídrico sai, né, do conceito de Arrhenius. Aí, vamos lá. KCl, HCl. Número 1. É para dizer o que é verdadeiro ou falso. Então, ele fala assim: a fórmula química do cloreto de potássio é KCl e do cloreto de hidrogênio é HCl. Verdadeiro. 2. O cloreto de potássio é um sal, porque não tem hidrogênio do lado esquerdo, não tem OH do lado direito, nem é um composto binário e um dos elementos é o oxigênio. Então, ó, esse cara é um sal. E o cloreto de hidrogênio é um ácido, em meio aquoso é. Então, isso aqui é verdadeiro. Se isso aqui tiver em meio aquoso, ele é um ácido. Depois, no 4, ele fala assim: tanto o cloreto de potássio quanto o cloreto de hidrogênio formam íons em solução aquosa. Verdadeiro de novo. O KCl é um sal. Todo sal é uma substância iônica. Então, se você jogar isso aqui na água, ocorre uma dissociação iônica. O cátion separa do ânion. Então, eu vou ter o K+, e o Cl-. E o HCl, se ele cair em água, ele reage com a água, formando o íon hidroxônio e o Cl-1. Simplificadamente, eu posso dizer que o HCl, em meio aquoso, libera H+, e o Cl-1. Isso aqui são íons, isso aqui são íons. Então, verdadeiro. Só que essa reação do ácido com água chama ionização,
Isso aqui chama de dissociação iônica, mas todos eles liberam íons e meio aquoso. E depois o 8, ele pergunta assim: ambos os compostos apresentam ligação iônica entre seus átomos. Isso é falso. O HCl não tem metal na forma. Então não existe ligação iônica ali. Entre o hidrogênio, que é considerado um ametal em ligação química, e o cloro, existe uma ligação covalente e não uma ligação iônica. Aqui é um par de elétron compartilhado. Não tem ligação iônica, aqui é ligação covalente. Então a soma 7. Beleza? Então, o exercício que exige que eu lembre a fórmula das substâncias, se são sal, se são ácidos, se formam ligações iônicas, covalentes. Observem que o assunto aqui está bem ligado, né, com quase tudo que a gente viu esse ano, né? Ligação iônica, covalente, ionização, dissociação, né? Foi legal que deu para revisar bastante coisa aqui. Vamos para o exercício 7. Esse também é um exercício bem interessante. Olha isso aqui, ó. Para o exercício 7, ele fala assim, ó, a combinação dos elementos cálcio com o elemento bromo forma uma substância solúvel em água. Ele está afirmando para você que forma uma substância solúvel em água. E ele pergunta a forma. Primeira coisa é lembrar que o cálcio está na família 2A, tem 2 elétrons na camada de valência, e quem tem 2 elétrons na camada de valência é mais fácil perder elétron do que ganhar, perder 2 do que ganhar 6. Lembrando da teoria do octeto. Então, o cálcio tem carga mais 2. Já o bromo está na família 7A da tabela periódica. Ele tem 7 elétrons na camada de valência. O que significa, e ele fala isso no próprio enunciado, né? Ele dá esse dado aqui, ó. Se o bromo está na família 7A, que agora chama grupo 17, ele tem 7 elétrons na camada de valência, e ele precisa ficar com 8. É mais fácil ganhar um elétron do que doar 7. Então a carga dele é menos 1. Quando a carga do cátion e do ânion, a soma das cargas não dá zero, eu troco. Esse 2 vai ser o índice do bromo e esse 1 vai ser o índice do cálcio. Então a fórmula vai ser CaBr2. Essa é a fórmula. E depois ele continua. Uma solução aquosa dessa substância é classificada como condutora de corrente elétrica. Porque se isso aqui é solúvel, a hora que isso aqui cai na água, isso aqui dissocia, formando íons. O cálcio mais 2 e 2 mols de bromo menos 1. Se eu formei íons e esses íons estão em movimento, né, porque aqui é solução aquosa, se os dois aqui estão em movimento, íons em movimento, condutora de eletricidade. Então, a alternativa, B de bom. Eu vou formar a substância CaBr2 e condutora de energia elétrica. Porque eu tenho íons e meio aquoso, quer dizer, íons em movimento. Solução solúvel, condutora de eletricidade. Beleza? Bom exercício esse aqui também. Exercício legal. Bom, pessoal, vamos fazer o 8. O 8 eu vou fazer aqui também, depois eu vou fazer um do Enem com vocês. Pessoal, só confirma para mim, essa nossa aula aqui de revisão vai até o meio-dia, é isso? Isso, até meio-dia hoje. Beleza. Então, temos 15 minutos ainda, vamos lá, dá tempo. Olha o 8.
Esse aqui é um exercício da Unesp. Como eu falei, as estaduais paulistas são muito desse jeito aqui. Ó. E o Enem também. O Enem gosta de questão desse jeito aqui. Ele fala assim, ó, explicar e justificar, utilizando, se for o caso, equações de reações químicas, o que ocorre quando se adiciona uma solução de nitrato de prata a... Primeira coisa que eu tenho que lembrar, nitrato vem do ácido nítrico, é o NO3-1. E a prata é um metal que tem carga fixa mais 1. Mais 1 com menos 1, cancela. Então, o nitrato de prata é o AgNO3. Esse é o nitrato de prata. Vocês já perceberam que ele não deu a fórmula, né? E se eu errar a fórmula, eu já errei o exercício inteiro. Aí no item A ele fala assim, o que vai acontecer se eu adicionar nitrato de prata a cloreto de sódio? Bom, o cloreto de sódio é um NaCl. Se eu adicionar nitrato de prata, o que vai acontecer aqui? Aqui vai acontecer uma reação, são dois sais. Renato, um sal reage com outro sal? Reage sim. Que jeito, Renato? Se os dois são solúveis, o cátion desse daqui, lembra, pessoal, no sal, o primeiro elemento químico é um cátion, o resto é ânion. Positivo atrai negativo, quer dizer, o cátion que está aqui se junta com o ânion que está aqui, e o cátion que está aqui se junta com o ânion que está aqui. Ó. É uma reação química que a gente chama de reação de dupla troca. Cátion de um com o ânion do outro, cátion do outro com o ânion do um. Então, do lado de cá, eu vou formar o AgCl e o NaNO3. Só que ele perguntou o que está acontecendo, o que vai acontecer aqui além da reação. Bom, o que vai acontecer, e aí é a parte que pega, é que eu vou formar um sal insolúvel, que é o AgCl. Pô, Renato, eu tinha que lembrar que o AgCl é insolúvel. Se você assistiu a aula de sal, né, o finalzinho lá das aulas de sal, eu falei para vocês das regras de solubilidade de sal, e eu pedi para você memorizar, ou para vocês memorizarem, alguns sais insolúveis, porque eles aparecem muito. É o sulfato de bário, o carbonato de cálcio e o cloreto de prata. Esse cara aparece direto e reto. Então, o que vai acontecer se eu adicionar nitrato de prata no cloreto de sódio? Eu vou ter precipitação de AgCl. É isso que vai acontecer. Ou se você quiser, ao invés de usar precipitação, você pode colocar formação de corpo de fundo. Eu vou ter a formação de um corpo de fundo de cloreto de prata. Essa reação aqui, do jeito que está, já está balanceada, tá? Beleza? Vocês não me viram fazer o balanceamento porque ela já está balanceada. Senão teria que fazer, né? Tá? Não existe reação sem balancear. E o B? Vamos para o item B. Depois, no B, ele pergunta o que vai acontecer se você adicionar AgNO3 em CCl4, que é o tetracloreto de carbono. O que vai acontecer aqui? Nada. Renato, por que não vai acontecer nada? Por que não há reação aqui? Não há reação. Quer dizer, não vai acontecer nada aqui. Por que não? Porque o AgNO3 é uma substância iônica e ela é solúvel em água. Mas o CCl4 é uma molécula tetraédrica com 4 ligantes iguais. Portanto, ela é apolar. Uma não interage com a outra. Não ocorre. Isso aqui é um solvente apolar. Um nem mistura com o outro. Então não há reação. Não vai acontecer nada aí. Tá? Vai acontecer
Nada, nada, nada. Tá? Bom, a Ana Paula pergunta assim, não fica a GCl3? Isso. Você mesmo se corrigiu aí, né, Ana? É o alumínio que tem carga mais 3, a prata tem carga mais 1. Então é a GCl mesmo, tá? Bom, vamos fazer um agora do Enem. Vamos fazer um. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para os slides. Deixa eu compartilhar os slides aqui de novo com vocês. E vamos fazer um do Enem agora. Vamos lá para o final. Vou pegar um do Enem aqui. Vou achar um do Enem. Olha esse daqui, ó. Esse daqui é um exercício do Enem. E um exercício bem pesado. Ele fala que um dos problemas ambientais decorrentes da industrialização é a poluição atmosférica. Chaminés altas lançam ao ar, entre outros materiais, o dióxido de enxofre, SO2, beleza, ele me deu a forma, que pode ser transportado por muitos quilômetros em poucos dias. Dessa forma, podem ocorrer precipitações ácidas em regiões distantes, causando vários danos ao meio ambiente. A chuva ácida. Um dos danos ao meio ambiente diz respeito à corrosão de certos materiais. Considere as seguintes obras: Monumento Itamaraty, Brasília, de mármore. O mármore é CaCO3. Então, eu tenho que lembrar que o mármore é CaCO3. Esculturas do Aleijadinho, carbonato de cálcio, CaCO3 de novo. Grade de ferro ou alumínio de edifícios. A ação da chuva ácida pode acontecer em qual dessas estruturas aqui? Vamos analisar. Ó. Primeira reação que eu tenho que lembrar. O SO3, aqui ele fala do SO2, né? Eu fiz aqui, ó. Corrija, aqui é SO2, tá? Coloquei SO3, aqui é SO2. O SO2 reage com água, formando o H2SO3, o ácido sulfuroso. Tá? Então, aqui é H2SO3. Aqui não é ácido sulfúrico, não é ácido sulfuroso. Tá? Onde tem SO2, tem SO3 também. Mas tudo bem. Ó. Isso aqui é o ácido sulfuroso. Analisando o impacto, ácidos reagem com carbonatos? Reagem. Ácidos reagem com carbonato, formando numa reação de dupla troca, sulfato de cálcio, água e CO2. O CO2 é um gás, vai embora, mas eu estou destruindo o monumento do Itamaraty. As obras do Aleijadinho, mesma coisa. Né? Qualquer ácido ataca carbonato. Vocês estudam isso, inclusive, em biologia, né? A acidificação da água do mar ataca a carapaça calcária dos corais, né? Que são de carbonato de cálcio também. E ácidos, eles adoram oxidar metais, né? Então, se você tem ácido com metal, seja ferro ou alumínio, vai acontecer uma reação. Vai ter reação, né, com ferro, com qualquer metal. Né? Ácidos corroem metais. Você não precisa equacionar reação nenhuma. É só lembrar, né, que ácido corrói metal. A água já ajuda na oxidação de metal, imagina ácido. Né? Então, todas elas vão sofrer ação da chuva ácida. Alternativa aí. Todas vão sofrer ação da chuva ácida. Então, olha aí. A questão do Enem tem que lembrar da fórmula do carbonato de cálcio. O SO2, aqui ele fala, né, que o SO2 é um óxido ácido, mas vamos lembrar, né, todo óxido que reage com água e forma um ácido é um óxido ácido. O SO2 é um óxido ácido. E olha essa outra aqui para a gente finalizar. Olha essa última aqui do Enem. Suponha que um agricultor esteja interessado em fazer uma plantação de girassóis. Procurando informação, leu a seguinte reportagem: solo ácido não favorece o plantio.
Tá. Alguns cuidados devem ser tomados para quem decide iniciar o cultivo do girassol. A oleaginosa deve ser plantada em solos descompactados, com pH acima de 5,2, que indica menor acidez da terra. Conforme as recomendações da Embrapa, o agricultor deve colocar por hectare 40 a 60 kg de nitrogênio, 40 a 80 de potássio, 40 a 80 de fósforo. O pH do solo da região do agricultor é 4,8. Dessa forma, o agricultor deve fazer a calagem. O que é calagem? É adicionar cal. Então, ele fala aqui que fazer a calagem é colocar cal virgem, que é o CaO. De maneira simplificada, vai diminuir a acidez pela interação do CaO com a água presente no solo. Isso vai gerar hidróxido de cálcio, que reage com os íons H+ do solo, que é o que torna o solo ácido, ocorrendo então a formação de água, deixando o cálcio no solo. Considere as seguintes equações. O processo de calagem descrito pode ser representado por quais reações? Bom, ele falou que ficou o íon cálcio no solo. A primeira reação, ele fala aqui, ó, o CaO reagiu com água, formando hidróxido de cálcio. Então, a primeira reação é essa aqui, ó. Óxido básico reage com água, formando uma base. Depois ele fala que o hidróxido de cálcio reage com H+ que está no solo, formando água, deixando os íons cálcio no solo. Então, olha aqui, ó, 2 e 3 são os que representam o que está no enunciado. Então, ele descreveu, esse aqui é um exercício mais tranquilo, né? Porque, na verdade, com um pouco de atenção, e lendo o enunciado com calma, ele descreveu as reações. CaO reagindo com água, formando hidróxido de cálcio, deu até a forma. Depois ele fala que o hidróxido de cálcio reage com H+ do solo, deixando o cálcio no solo e formando água. Porra, facinho, tranquilo, né? Fácil de achar aí o que está acontecendo. Beleza? Então tá aí, moçada. E aqui nós passamos aí por funções, ácidos, bases, sais, óxidos, forças intermoleculares, pontos de fusão, pontos de ebulição. Temos uma geral. A Alexia está perguntando que tipo de material não sofreria ação de chuva ácida. Olha, Alexia, praticamente nenhum, tá? Quase tudo sofre ação de chuva ácida. Tudo que está exposto na natureza, se você não neutralizar imediatamente a chuva ácida, ela vai interagir com praticamente tudo. Talvez a única coisa que não interaja com chuva ácida seria alguma coisa exposto aí, que fosse de plástico. Os plásticos não sofrem normalmente muita corrosão com relação a ácido, não. Então, se você tiver alguma coisa aí, alguma obra coberta com plástico, ou feita de plástico, de polímero, né, que é o nome correto, né, talvez não sofra a ação da chuva ácida. O resto, praticamente tudo vai sofrer. Até granito, o concreto vai ser oxidado, tá, pelo ácido. Enfim, é só o que for de plástico. O que for de plástico, talvez escape um pouquinho aí da corrosão da chuva ácida. Beleza? Chuva ácida é um problema que afeta praticamente tudo. Beleza? Galerinha, mais alguma pergunta? Tudo bem? Lembrando que a lista que eu fiz os exercícios, não deu para fazer todos, mas tem resolução. Então dá para vocês estudarem bem legal aí também. Tá? Pega a lista e dá uma estudada legal aí. Certinho, moçada? Beleza? Joia? Bom aí estar com vocês, poder fazer uma revisão e estou à disposição, mais uma vez estou à disposição de vocês. Beleza?